Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que nos dá de poder adentrarmos em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Hoje daremos continuidade à nossa série de estudos deste trimestre. Este trimestre estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João, e esta lição de hoje é uma lição que eu chamo divisor de águas do Evangelho de João. Então, você não pode perder, compartilhe o link, convide aí seus amigos e familiares e vamos juntos aprender a palavra do Senhor neste dia. Nós queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT. Queremos neste momento enviar esta saudação, um forte abraço do nosso pastor. Abra os braços aí, abra os braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor, da irmã Judite. Olha que abraço gostoso, eita, que abraço maravilhoso. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você pastor que está jubilado e que está nos acompanhando neste momento. Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossa escola nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por este privilégio que nos concede de podermos mais um dia acordarmos para glorificar o teu nome, Senhor, para colocar a nossa vida ao teu serviço, ó Deus. Senhor Jesus, neste momento queremos pedir uma bênção em favor de cada um dos teus filhos que estão sendo acompanhados por esta programação, Senhor, estão sendo alcançados, Senhor. Abençoe a cada direção de escola, cada professor, cada aluno, cada EBD que neste momento está funcionando fisicamente, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua dando força, graça, saúde ao teu filho, Senhor. Evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor neste dia, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar a Deus neste dia. Você não tem uma harpa? Não tem problema, estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe e como um grande e lindo coral possamos cantar todos juntos para a glória do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estarmos aqui para aprender a palavra de Deus, louvar o seu santo nome. Queremos agradecer ao escalado desta manhã, também agradecer ao nosso querido pastor presidente. Vamos todos louvar ao Senhor. O primeiro hino sugerido na lição de hoje é o de número 73. É um hino de convite, não é? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, entristeceu na caminhada, parou, venha para Jesus. É isso que a letra deste hino diz e você pode tomar essa decisão agora. Glória a Deus. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem,
vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa de vagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mister. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que é contrito a Ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te chama e Ele te salva nesta hora mesmo. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 227, meus amados. Este hino também reforça o amor de Deus por este mundo. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado,
vagas sem esperança ter. Mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 2, que tem como título O Novo Nascimento. O texto áureo está em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. O segundo tópico, o novo nascimento, a obra de regeneração. E o terceiro tópico, os meios da obra regeneradora. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos do 1 ao 9 e versículo 16. Vamos fazer uma leitura, a leitura do texto, capítulo 3, versículos 1 ao 9, versículo 16. Se você não tem uma Bíblia aí próxima de você, não tem problema, nós estamos dispondo agora o texto em tela, a fim de que você nos acompanhe nesta leitura. Então, João, capítulo 3, versículo 1 nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.
Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedindo uma bênção em favor do seu filho que irá ministrar a sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada, ó Deus. Esta lição tão maravilhosa que será estudada nesta manhã. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor do teu filho que irá ministrá-la, Senhor. Ajuda-o, coloque em seus lábios, Senhor, aquilo que tu queres ensinar ao teu povo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando dessa escola bíblica dominical que acontece também aí na sua casa, no seu trabalho, no hospital, onde você estiver. E nesse momento, nós chegamos naquele momento do culto, que é o momento do ofertório. A oferta, eu preciso dizer a você nessa manhã de domingo, ela deve ser um ato de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus também através das nossas ofertas. Então ela deve ser de forma voluntária, deve ser feita por amor, deve ser feita como mandamento bíblico, ela deve ser feita em gratidão a Deus. Se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, faça com muito prazer e com certeza Deus tem uma bênção dispensada para a sua vida. Nós queremos ler um texto bíblico que mostra a questão dos dízimos e das ofertas. Vamos ler um texto bíblico bem conhecido, está no livro de Gênesis, capítulo de número 28 e o versículo 20 até o versículo 22. Nos acompanhe nessa leitura, diz assim a palavra de Deus. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz assim a palavra de Deus: e esta pedra, que tem um posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então você tem, meu querido amigo, a oportunidade de dizimar, de pagar seu voto, de dar sua oferta, mas faça como ato voluntário, como coração agradecido a Deus. A Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, que não tem aquela disponibilidade de estar no templo sempre, e também que está em outro país, em outro estado, cidades distantes, e que quer adorar a Deus também dessa maneira, a igreja vem disponibilizando alguns canais para facilitar esse momento de adoração a Deus. E vai aparecer agora aí na sua tela. Você está vendo o QR Code? No QR Code tem um CNPJ, 10 632 404 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Você também está vendo algumas contas, que são contas de alguns bancos, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, e logo abaixo está justamente em quem você deve fazer esse depósito. Fazer em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça isso, com certeza o Senhor Jesus vai te abençoar. Nós queremos fazer um convite a você nessa manhã de domingo, também um convite. Vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos fazer uma oração agradecendo pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da gente estar participando desse culto, que não acontece só aqui não, acontece aí onde você está. Nessa oração, vamos fazer o seguinte também, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Nós fazemos a nossa parte, estudando, correndo atrás de emprego, colocando currículo, e Deus também faz a parte dele. Mas vamos orar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia de Deus, Ele pode abrir uma porta de trabalho para você. Vamos orar, nos acompanhe nessa oração?
Cristo eterno, Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando, pelo bem, pela vida, pela graça que Tu tens nos concedido. Senhor, usa de misericórdia conosco, tem compaixão, tem piedade das nossas vidas. Senhor, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida de cada aluno, de cada professor, de cada servo Teu que está participando dessa programação. Senhor Jesus, aquele que quer fazer esse trabalho, mas não pode, abra uma porta de trabalho para esse chefe da família, para essa mãe, para esse filho, para esse neto. Escuta a oração dessa avó que tanto clama. Senhor, usa de misericórdia, abre as portas, o caminho da orientação e abençoa Teu povo na terra. Assim te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos ouvir mais um hino. O pastor Nath Jacques Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 447 da nossa harpa, Nascer de Novo. Esse hino é composto de várias perguntas e você precisa respondê-las, não é? Nasceste de novo? Andas já com Deus? Pertences ao povo que vai para os céus? Tens a lei escrita no teu coração? Em ti já habita plena salvação. Glória a Deus. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração, foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Queridos irmãos, chegou o momento especial de nossa escola bíblica dominical, um momento aguardado por todos, que é a escola bíblica dominical, escola de ensino, é a escola que
porque tem um currículo, tem um conteúdo, tem um livro didático. O livro didático da escola dominical é a palavra de Deus. A revista da escola é um roteiro de aula e ela é bíblica, olha, está bem no meio, bíblica porque nós aprendemos sobre a palavra. A Bíblia é o livro didático. E ela é dominical porque é realizada aos domingos. Então, você pega aí já o seu caderninho de anotações. Todos os alunos da Escola Bíblica Dominical do domingo pela manhã aqui da Rede Brasil tem que ter um caderninho de anotações. Caderninho de anotações, onde estaremos expondo aqui alguns comentários, versículos bíblicos que muitas vezes não estão na lição e que você anota aí para enriquecer e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então é importante ter sempre o seu caderninho de anotações, sua revista, sua Bíblia, e não se preocupe, se você não tem revista, pastor, olha, eu não sei nem o que é Escola Bíblica Dominical, é que é uma escola. Todos os domingos pela manhã, neste mesmo horário, estamos juntinhos, aprendendo a palavra do Senhor. Se você não tem a revista, não fique desesperado, que estaremos colocando em tela. Olha que coisa maravilhosa, só a Rede Brasil, só o pastor Ailton é capaz de fazer isso. Colocar na sua tela a revista, o texto da revista, para que você possa acompanhar item por item e aprender a palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana. Ele já está com a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos mais uma vez saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação, desse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede, um momento único de estarmos participando aqui na Escola Bíblica Dominical. É um culto que está acontecendo na sua casa, acontece aqui também, acontece onde você estiver, meu amado irmão. E nós estamos num trimestre riquíssimo, nós iremos para a segunda lição e esse trimestre tem por título "E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor". Um trimestre onde nós estamos trabalhando o livro, ou seja, o Evangelho de João. E agora nós iremos para a segunda lição, muito importante, que vai falar justamente sobre o novo nascimento. Vai aparecer na sua tela, ou já está aparecendo aí na sua tela, o título da lição, que é a capa principal dela. Está aí, o novo nascimento. Vamos para o texto áureo da lição? Vamos ler junto. Eu quero convidar você que está em casa, venha nos acompanhar agora na leitura bíblica do texto áureo, que é o texto de ouro da lição. Olha, João 3 e verso 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos ler a verdade prática? O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos fazer um comentário bem rápido sobre o título da lição, rapidamente olhando o texto áureo e olhando a verdade prática, como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Iremos falar sobre o novo nascimento. Nós temos um cuidado grande para falar desse assunto, porque o nascer de novo, o ser regenerado, e uma pessoa para ser regenerada, isso só é possível mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E, é claro, exige fé e existe arrependimento antes da regeneração. Existem linhas teológicas que colocam a regeneração antes da fé e do arrependimento. Não é o assunto de hoje, não vem o caso trabalhar essa questão da ordem da salvação. Mas aquilo que a igreja sempre vem sustentando é que a pregação da palavra de Deus, quando o pecador é exposto à pregação da palavra e à ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, fazendo com que a pessoa tenha fé e arrependimento para depois ser regenerado. Para uma pessoa ser regenerada, que é uma transformação interior, instantânea, um ato sobrenatural que atinge o interior da pessoa, essa pessoa tem que
antes ter fé e arrependimento. Onde existe fé genuína e arrependimento genuíno, que essas duas coisas trabalham de maneira simultânea, então a ação sobrenatural do Santo Espírito de Deus para gerar uma nova pessoa aí dentro. Então é sobre isso que nós iremos falar. E falar sobre o novo nascimento, nossa leitura bíblica em classe tem por base um personagem muito conhecido, que se chama Nicodemos. Tem muita coisa para a gente aprender sobre Nicodemos. Eu quero chamar a sua atenção para nós lermos vários versículos bíblicos aqui. Eu vou ler mais a leitura bíblica em classe e vamos, hora ou outra, pegando um tópico ou outro ali da lição. Vamos fazer o seguinte, vamos logo para a introdução da nossa lição, que vai aparecer agora aí na sua tela. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Vamos fazer o seguinte, que a nossa introdução, ela já está pontuando o que nós iremos trabalhar. Vamos falar do encontro de Jesus com Nicodemos, vamos falar da regeneração e dos meios da obra da regeneração. Vamos logo lá para o tópico 1 e o item 1 e depois a gente vai lá para o texto bíblico. Acompanhe comigo, vai aparecer agora na sua tela. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. João capítulo 2, versículo 2 até o versículo número 25. Foi nesse cenário que Jesus se despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Somente até aqui é o suficiente para a gente. Fique com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 3. No capítulo 2 do Evangelho de João, a abertura desse capítulo 2 e versículo número 1, mostra um milagre que aconteceu em Caná da Galileia. Jesus transformou água em vinho. E foi um milagre notório, não somente no ambiente do casamento, mas também em toda a circunvizinhança ali de Caná da Galileia. E com certeza essa informação chegou em Jerusalém, chegou em quase todas as partes do território de Israel. Essas eram informações que se espalhavam rápida. Jesus transformando água em vinho. É um dos primeiros milagres registrados no Evangelho de João, um dos primeiros milagres. E é curioso que na mesma sequência do capítulo 2, diz que existia um fariseu. Quando termina o capítulo 2, nós iremos para o capítulo 3, aparece a seguinte expressão, falando de um fariseu chamado Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Somente chamando a sua atenção para isso daqui, príncipe dos judeus. Nicodemos era fariseu. Para você que está chegando agora na escola dominical, no Novo Testamento, nós tínhamos os grupos religiosos, que o Evangelho traz à tona. Os saduceus, aqueles que viviam mais ligados ao templo, e tinha justamente os fariseus. Os fariseus, eles deram sim uma grande contribuição à religião de Israel, na manutenção, não somente das tradições, mas também do próprio texto bíblico. Eles começaram bem, só que na época de Cristo, eles receberam inúmeras críticas do próprio Senhor Jesus, chamando os fariseus de hipócrita. Mas entre os fariseus existiam pessoas sinceras, como é o caso, por exemplo, de Nicodemos. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio,
ou seja, o Sinédrio naquela época era como se fosse a Suprema Corte. O Sinédrio naquela época era o Supremo Tribunal dos Judeus. Era composto, segundo alguns historiadores, por 71 pessoas. Observe que Nicodemos era um desses que estavam aí. Ou seja, era um homem de grande importância dentro da sociedade judaica. Então, as informações dos milagres promovidos pelo Senhor Jesus não ficou somente entre o povo, chegou também à corte mais alta que existia naquela época entre os judeus, que era justamente o Sinédrio. E um dos membros do Sinédrio, no caso Nicodemos, que curiosamente a palavra Nicodemos também significa vitorioso sobre o povo, é o significado da palavra Nicodemos, vitorioso sobre o povo. Essa é uma das razões que faz com que o texto também diga que ele era um dos principais em Israel, que a Revista Corrigida chama de príncipe. Mas esse homem, ele chega até Jesus e ele vai ter a noite com o mestre. Capítulo 3 de João e o versículo 2, observe bem como o texto bíblico fala. Este, ou seja, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe. Vamos ficar somente nessa sentença, vamos dividir esse versículo aqui em várias sentenças. Se for possível, a gente vai fazer um grifo nessa sentença aí. E Nicodemos foi ter a noite com Cristo. A Bíblia não diz os motivos. Especulações e deduções geralmente são feitas sobre essa atitude de Nicodemos de não ir durante o dia e sim ir à noite. Existe uma linha que sustenta que ele teve vergonha ou pelo fato de ele ser um homem de grande importância dentro daquela comunidade, por ser membro do Sinédrio, não queria ser visto com Jesus durante um dia. Isso é uma possibilidade que acredito que seja uma possibilidade real. Mas o texto bíblico não diz o motivo, o texto bíblico diz que ele foi ter a noite com Cristo. E quando ele chega até Jesus, a fala de Nicodemos vai revelar muita coisa. Um conhecimento que ele tem acerca de Cristo e depois a resposta que Jesus diz para ele, e nós iremos aprender muito com essa resposta de Cristo em relação àquilo que Nicodemos fala inicialmente com ele. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o texto bíblico, mas vamos tomar também como referência a lição, tópico 1 da lição, e o item 2 vai dizer o seguinte, vou ler somente um trechinho, que eu vou precisar bem do texto bíblico. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. No versículo 2, indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João capítulo 3 e o versículo de número 2. Vamos fazer o seguinte, para a gente juntar os textos. Primeiro tópico e o item 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água do Espírito para poder ver o reino de Deus. O reino de Deus deixou Nicodemo perplexo. Isso está em João capítulo 3, versículo 3 e depois o versículo 5 e o versículo de número 6. Volta a tela aqui para a gente. Vamos ler o texto bíblico juntos? Capítulo 3 de João e o versículo 2. Observe bem, nós já analisamos essa primeira parte da sentença. Foi ter de noite com Cristo. A Bíblia não diz os motivos, mas provavelmente por ele ser um homem de grande importância, não queria ser visto com Jesus durante o dia. Talvez fosse causar uma mal repercussão para ele, até mesmo para o Sinédrio. São possibilidades. Mas vamos prestar atenção na fala de Nicodemos. Versículo 2 diz assim, Rabi. Ele já chega chamando Jesus de Rabi. E ele chega reconhecendo que Jesus é mestre. Observe bem. Bem sabemos que és mestre. Pare bem comigo, vamos analisar parte por parte. Bem sabemos. Ele coloca no plural. Ele está incluso. Eu sei que tu és mestre. E ele complementa, mestre vindo da parte de Deus. Observe, Nicodemos
é um doutor da lei. Nicodemos passou por uma escola, passou por uma formação para poder ser um dos principais dos judeus, ser um dos príncipes, como diz a Revista Corrigida, para ser um mestre, um doutor, para poder chegar até o Sinédrio e ocupar uma das cadeiras do Sinédrio. Houve uma formação, houve uma escola. Então eram os mestres formados. Então você vê Nicodemos, esse mestre, esse doutor da lei, olhando para Jesus, que não passou por nenhuma escola de formação de mestre que existia na época, mas ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tu és mestre. E isso não é irônico. Ele está sendo sincero, ele está reconhecendo, ainda está dizendo o seguinte: tu és um mestre, não és um mestre qualquer, tu não és um mestre que vieste de uma escola de formação de fariseus e saduceus, tu és o mestre que vieste de Deus. Então, olha o conhecimento que Nicodemos tem sobre Jesus, mestre e mestre vindo de Deus. Aí ele vai complementar, dizer o seguinte, que além disso, os sinais que Jesus faz, olha, capítulo 3 e o versículo de número 2, no meio do versículo diz assim: porque ninguém, ele está justificando, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, a gente sabe que tu és mestre, a gente sabe que tu vem de Deus, porque tu estás realizando sinais. Como você estudou na lição 1 e vai estudar em outras lições aqui, o apóstolo João chama os milagres de Cristo de sinais. Então Nicodemos está reconhecendo que os sinais, ou seja, os milagres realizados por Jesus, esses milagres aí são milagres que são divinos e que estão autenticando que Jesus vem de Deus. Em outras palavras, Nicodemos está reconhecendo que Jesus é o Messias, está reconhecendo que Deus está com ele, porque o finalzinho do versículo é: ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Agora enumere aqui comigo, preste bem atenção nessa fala de Nicodemos. Se nós estivéssemos naquele momento ali, se a gente se colocar dentro do texto, a resposta que nós esperaríamos de Cristo naquele momento seria um elogio a Nicodemos. Seria um elogio, seria talvez Jesus chamando Nicodemos: vem, segue-me. Isso era o mais provável. Estou dizendo nós, porque ele chega reconhecendo Jesus como mestre, Jesus vindo de Deus, que Deus estava com Jesus e que Jesus faz milagres. Reconhecimento. Mas a devolutiva de Cristo em relação ao que ele escuta é o que chama a atenção e que vai deixar Nicodemos, o doutor da lei, perplexo. É aí que entra justamente o comentário da nossa lição propriamente dita, o nascer de novo, a regeneração. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Presta atenção, cada palavra no texto bíblico é preciosíssima para a gente. Jesus está dizendo a Nicodemos assim, para reforçar, na verdade, Jesus está reforçando aquilo que vai dizer. Dizer o quê? Que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. O simples fato de reconhecer Jesus como mestre, de reconhecer que Jesus faz milagre, de reconhecer que Deus está ali, isso não dá o direito da pessoa a ser nascido de novo. A pessoa pode aprender isso por tradição. Olha, a pessoa pode aprender por tradição, uma educação religiosa. Ele pode ser um bom leitor das Escrituras Sagradas e conhecer tudo isso aqui que nós estamos falando. Mas mesmo assim,
não ser nascido de novo. Pode ser uma pessoa excelente na comunidade. Era o caso de Nicodemos. Nicodemos era um homem de boa reputação dentro da sociedade, um homem religioso dentro da sua cultura judaica naquele momento. Outra coisa sobre Nicodemos, o caráter de Nicodemos o diferenciava em relação aos fariseus. Eu disse aqui a vocês logo no início que os fariseus, na época de Cristo, Jesus os acusou várias vezes de serem hipócritas, mas não são todos. Então a índole de Nicodemos vai na contramão da hipocrisia. A índole de Nicodemos mostra que era um homem nobre, ilibado, bem formado, moralmente correto. Quando a gente olha para o texto bíblico, a forma respeitosa como ele chega para Jesus, que do ponto de vista, me entenda, daquela época, Jesus estava iniciando seu ministério. Jesus não vem da elite, não veio da alta elite religiosa. Jesus não veio da alta elite política da época. Jesus é um homem da parte, vem da sociedade, de baixo. Naquele momento ali, mas ele respeita esse rabi, ele cumprimenta. É como se fosse um mestre cumprimentando, na verdade, outro mestre, só que ele vai descobrir que Jesus é o mestre dos mestres. Sincero, mas precisava nascer de novo. Quando eu lembro, quando eu falo de Nicodemos aqui, através da lição, só vem à minha mente o caso de Cornélio, que é outro personagem também, que quando nós já analisamos aqui na escola dominical, e possivelmente em outro momento, em outro trimestre, terá alguma lição falando sobre ele, que os adjetivos para ele é impressionante: temente a Deus, se desviava, primeiro, temente a Deus, um homem quisto dentro da sociedade, um homem que dava esmola, que as suas orações eram ouvidas, que recebia a visita de anjos, mas mesmo assim precisava ser salvo. Então a primeira verdade que a gente tira disso daqui, a primeira lição que nós tiramos desse primeiro tópico é que a religião, ela pode lhe dar uma boa educação, ela pode lhe ensinar verdades práticas, teorias, mas mudança de vida, mudança no interior, salvar, gerar uma nova natureza, só quem consegue fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é uma ação sobrenatural. Então não confunda, meu querido irmão, religiosidade, dedicação, conhecimento com novo nascimento. O exemplo de Nicodemos aqui é taxativo aqui para a gente. E Jesus vai dizer isso, não é somente uma vez a Nicodemos, não, são duas. Acompanha o texto conosco, daqui a pouquinho a gente vai lá para o tópico 2 da nossa lição. Capítulo 3 e o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Prestou atenção na fala de Nicodemos? É possível? Como é que pode acontecer um homem já sendo velho? Ele porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Olha a resposta de Jesus. Nicodemos ainda não entendeu o que é um novo nascimento. Não é um ato físico. Veja que ele vai no sentido físico. Entrar novamente no ventre e sair, isso é físico. Versículo 5, olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o versículo 6. O que é nascido da carne, Nicodemos, para diferenciar é carne, ou seja, o que sai do ventre materno é uma coisa, e o que é nascido do Espírito é Espírito, nascido pelo Espírito. Aí nós vamos entrar nos meios da regeneração, que é a palavra de Deus simbolizada pela água e a ação soberana do Espírito Santo de Deus. Isso é o tópico 3 da nossa lição. Mas nós queremos mostrar a você, nesse primeiro momento, que a religião em si, ou seja, a prática religiosa, não faz ninguém nascer de novo. Tem que ser nascido de Deus. Vamos para o tópico 2 da lição, para a gente entender bem essa questão de arrependimento, ou melhor, essa questão de
regeneração, porque eu estou com na mente a ideia de arrependimento, porque ela é necessária para a regeneração. Tópico 2 da lição e o item 1. Nos acompanhe nesse momento? Vamos ler somente um trechinho. O novo nascimento, a palavra regeneração, tem origem no termo grego palingnésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago capítulo 1, versículo 18 e o versículo de número 21. Eu quero ler esse texto com você, porque essa expressão na língua grega, palingnésia, que significa ser gerado de novo, nascer novamente. Veja que o autor da lição está dizendo o seguinte, assim, o pecador, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa de natureza carnal, grifa aí na tua lição, de natureza carnal, de natureza corrompida, caído em pecado. Esse é o estado do homem sem Deus, o estado do homem sem Cristo. Mas, pela infinita misericórdia de Deus, Deus pode gerar no interior dessa pessoa uma nova natureza. É isso que a gente vai chamar de regeneração. Vamos pegar Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 18. Esses textos para a gente são tão importantes. Olha o que é que a palavra de Deus fala conosco nessa manhã de domingo. 1:18 diz assim, segundo a sua vontade, Ele nos gerou, mas nos gerou como? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, fomos gerados pela palavra da verdade. Essa que está nas nossas mãos. E para que fôssemos como primícias sua. Já observou que é pela vontade de Deus, é pela palavra da verdade, essa aceitação que faz com que a gente venha a ter essa transformação interior. Vamos mais adiante? Tiago capítulo 1 e o versículo de número 21 diz o texto bíblico, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra em vós, que foi enxertada, que pode salvar a vossa alma. Se há arrependimento, acompanhe esse raciocínio ali, se há arrependimento, se há fé verdadeira, na aceitação dessa palavra, o Espírito Santo de Deus vai lá no íntimo do coração, na parte mais profunda do ser, e faz essa pessoa nascer novamente. Você que é crente, você que é salvo, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Deixa eu voltar a virar aqui para outra câmera, para a gente falar mais de perto. De nascido de novo, para você que é também nascido de novo em Cristo Jesus. Existe uma alegria dentro da gente, existe uma satisfação dentro da gente, existe o Espírito Santo dentro da gente, que o Espírito Santo só habita na pessoa que nasceu novamente, que foi nascido pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, nasceu pela vontade de Deus, nasceu pela palavra da verdade. Isso foi de maneira instantânea, um ato sobrenatural e engloba toda a nossa vida. Na doutrina da salvação, a soteriologia, que é uma área da teologia que estuda
a salvação do ser humano, é curioso que a grande maioria das teologias sistemáticas, eles trabalham os chamados aspectos externos e os aspectos internos da salvação. Nos aspectos externos, você tem a justificação. Essa é uma forma didática, né? Justificação é um ato de fora para dentro, justo, de declaração. No aspecto externo, tem a adoção de filho. Alguém de fora está adotando. A justificação, alguém de fora está declarando. Isso é um aspecto externo. Mas no aspecto interno da salvação, nós temos a santificação. Em Cristo nós somos santos, posicionalmente santos em Cristo. Mas outro aspecto importantíssimo é que a lição está trabalhando aqui. O aspecto interno, a regeneração acontece lá dentro, de dentro justamente para fora, mediante a aceitação da palavra de Deus e a ação soberana do Espírito Santo de Deus. Então, querido irmão, o fato de nós sermos salvos, sermos regenerados, aqui fica um alerta. Não significa, até para quem ainda não aceitou Cristo como Salvador, que a gente não peca mais, que a gente deixou de ser pecador, não, por outro lado. A vigilância tem que ser maior. Vamos ler um texto bíblico sobre essa questão de vigilância, de cuidado, para você que é crente, que já nasceu de novo, que tem Jesus no coração. Pedro, primeira epístola de Pedro, gosto muito desse texto bíblico, que fica como um alerta para a gente. Olha o capítulo 2 e o versículo número 11, como diz a palavra de Deus. Amados, 1 Pedro 2 e 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Mesmo regenerados, mesmo sendo crentes, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, mas a natureza pecaminosa, decaída, está na gente. Aí Pedro começa a dizer: vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, tenham cuidado com as obras da carne, com essa aguça da carne pelo pecado, porque elas estão combatendo contra a tua alma, que é uma alma regenerada. Fica o alerta para a gente, o cuidado para a gente. Nós somos salvos, mas as pessoas podem decair da salvação. A Bíblia vai falar nisso. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, que muitos naufragaram na fé, ou seja, afundaram na fé. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos voltar lá para o nosso texto? Vamos lá para o texto da lição? Tópico 2 da lição, e o item 2 diz assim, olha: a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato em que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical no coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Vamos parar por aqui para a gente analisar isso. Tem coisas que são importantíssimas para a gente. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo número 3. Vamos ler o texto? E a gente combina o comentário da lição com o texto bíblico, que é o texto bíblico que tem que ficar em relevância. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, olha a iniciativa da salvação, nos gerou de novo para uma viva esperança, e essa última parte é linda, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A base da regeneração é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morte e ressurreição. Ela é a base para a nossa regeneração. Diz que essa regeneração acontece no interior da pessoa. Aí a gente frisa aquilo que está no comentário da lição, ou seja, é uma mudança, primeiro, radical. Mudança radical. Grava isso. No coração, no mais profundo do interior da pessoa. E a base dessa mudança, a garantia dessa mudança é justamente a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez nascer novamente. Aí você está perguntando, por que é necessário o homem nascer de novo?
Essa resposta está no tópico 2 da lição, item 3. A necessidade da regeneração do pecador. Vamos ler um trechinho? Vamos ler um trecho? A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Entre aspas, todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo de número 2. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos 5 e verso 19. Vamos ler esse texto bíblico juntos, né? Pega aqui Romanos. Vamos, nos acompanhe. Romanos 5 e o 12, a gente lê os dois. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens. Versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A necessidade de uma transformação interior tem como base que o nosso primeiro pai, ou seja, Adão e Eva, o primeiro casal, os representantes de toda a humanidade que estava no Éden, quando eles caíram em pecado e foram expulsos do jardim do Éden, a natureza do ser humano passou a ser uma natureza decaída, pecaminosa, malvada, perversa, como o texto bíblico fala. Isso para qualquer pessoa. Então o homem está espiritualmente morto, ou seja, separado de Deus. Mortos em delitos e mortos em pecados. Então, só a partir desse texto, principalmente Romanos 5 e 12, e depois Romanos capítulo 5, versículo 19, já mostra para a gente essa necessidade de que o homem tem de nascer novamente. É um novo encontro, é uma nova forma de existir no mundo, um novo nascimento. E isso é possível por meio de Cristo Jesus. Vamos ler mais um texto, né? Mas para isso vamos fazer o seguinte: 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 18, tem vários textos bíblicos que mostram isso, o 3 da primeira epístola de Pedro e o versículo de número 18. Olha como é que diz a palavra de Deus nesse momento. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Ou seja, quem é que vivifica o pecador? Como está morto em delitos e em pecado, quem é que vivifica? Jesus de Nazaré. Então veja que é uma obra sobrenatural, uma obra do Espírito Santo. Claro que a Bíblia também vai dizer que o Pai é quem regenera, o Filho é quem regenera, porque isso é uma obra do Deus Trino na vida da pessoa. Mas lembre que para isso acontecer, tem que ter uma decisão. Marcos, esse versículo não está na lição. Marcos, capítulo de número 1. Veja o texto bíblico. Veja como Jesus chega pregando. Olha a condição necessária. Capítulo 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está aí as duas condições para ser alcançado por Deus e ser nascido novamente. Arrependimento e fé. Outro versículo para basear isso, João capítulo 8 e o versículo número 24. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A sentença, né, do meio desse versículo diz assim: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É Jesus dizendo: vocês têm que crer em mim. Então veja que a iniciativa da salvação sempre é de Deus, sempre é do Senhor Jesus. É o Espírito quem vai, para que outra pessoa corresponda a dizer: eu quero crer. Fé é suficiente para ter arrependimento, reconhecimento. É nesse momento que o Espírito Santo transforma a vida da pessoa. Vamos lá para o tópico 3
da lição, você está percebendo, meu querido irmão em Cristo Jesus, que não é o fato de estar levando uma Bíblia, não é o fato de ler a Bíblia, não é simplesmente não é simplesmente ser um religioso que transforma a pessoa aqui dentro, não. Isso é uma operação, isso não é uma operação humana, isso é uma operação divina. Jesus transforma. Como o nosso texto base é João capítulo 3, que está falando de Nicodemos, né? Nicodemos é da alta sociedade, é membro do Sinédrio, como nós já falamos aqui. Nicodemos é um homem letrado, né? Extremamente versado nas Escrituras, de um conhecimento muito amplo, e ele estava precisando de novo nascimento. Então, o mesmo Jesus que salva Nicodemos, que regenera Nicodemos, é o mesmo Jesus que regenera também o gadareno, aquele homem que a Bíblia fala que vivia pelos montes, rodando, que cadeias, correntes não podiam prendê-lo e que ficava clamando pelos montes. Então Jesus regenerou ele. Então Jesus pode regenerar qualquer pessoa. E deixa eu dizer a você nessa manhã de domingo, meu querido, Jesus salva o mais vil pecador. Por mais que isso talvez não caiba na lógica de alguém, mas Jesus salva. Do Nicodemos, do Cornélio, ao gadareno, a qualquer um, salva e gera uma nova criatura. Tem pessoas, estou dizendo com segurança aqui, que estão atrás das grades por crimes perversos que cometeram, estão pagando pelos atos que fizeram. Não tenho que discutir sobre isso. Estão pagando pelo que fizeram, perante a justiça da terra. Mas muitos desses aceitaram a Cristo de maneira honesta, sincera, muitas vezes dentro do próprio presídio. E não se choquem, para um crente isso não é novidade. São regenerados, sim. Se houve arrependimento sincero, se houve fé sincera, se há uma rendição sincera, o Espírito que trabalhou em Nicodemos, trabalhou nele também. Está pagando pelos seus preços judicialmente, isso aí é outro assunto, isso aí não tem o que se discutir. Mas estou dizendo que espiritualmente a pessoa está viva porque Jesus salvou. Transformou. Isso é um ato sobrenatural de Deus. Jesus regenera. Acredito que o Espírito Santo está falando aos nossos corações nessa manhã para trazer fé para você que está em casa, fé para você que está aí dentro do seu trabalho, pensando talvez em um filho, uma filha, um parente que ou se desviou ou não quer ouvir falar do Evangelho. Mas nessa manhã, creia que Jesus regenera. Eu sei que precisa, é bíblico, de uma resposta do outro lado, que quem mais Jesus está indo, que Jesus salva e regenera. Fique isso bem claro nessa manhã. Vamos para o tópico 3, que as nossas horas já estão avançando. Né? Tópico 3, os meios da obra da regeneração. Primeiro meio, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Vamos lá para o tópico 2, 3 da lição e o item 2. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Mais uma vez, Tiago capítulo 1, versículo 18, diz o texto bíblico, está lá entre aspas na nossa lição, gerou pela palavra da verdade. Aí, para fundamentar isso, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Fundamentar não, colaborar, né? Hebreus 4 e verso 12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz
já que estamos falando de um dos instrumentos, que é a palavra de Deus, por que não ler 4 e verso 12? O instrumento que consegue, agora como ela consegue fazer isso? 4 e 12, porque a palavra de Deus ela é viva. Vá anotando isso, viva, viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 12 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus vai lá no íntimo da pessoa. Está entendendo que um dos meios da regeneração é a palavra de Deus? Essa mesma palavra que a gente está pregando aqui. Como a Rede Brasil tem um alcance muito grande, nós estamos falando para pessoas que são hoje crentes, salvas, regeneradas, mas também pode ter alguém nesse momento que ainda não fez um encontro pessoal com Cristo, e essa lição é de grande importância para você, e é um convite do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que, por intermédio da palavra, que está chegando a seus ouvidos, para lhe dar essa chance, essa oportunidade de você também ser uma nova criatura, independente qual seja a condição. Jesus não está olhando tua condição financeira, tua condição social, tua condição educacional, não, nem tampouco seu passado, se é limpo, se é sujo, se é bonito, se é feio. Está olhando a tua alma que precisa nascer de novo, tua alma que precisa de transformação. Então é um momento também evangelístico para dizer a você: Deus tem interesse na tua alma. Vamos fechar isso aqui, né? Esse fechar que eu digo o nosso conteúdo, já fazendo um resumo e a conclusão final. Tópico 3 da lição, item 3, olha, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcance a salvação e chegue ao conhecimento da verdade. Isso está registrado na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e o versículo 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, segundo o livro de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Ou seja, a vontade soberana de Deus é que todos, vamos ver esse versículo, né? Deixar isso em relevância, que o texto bíblico é que tem que ficar em relevância para a gente. 3 e verso 9 da segunda epístola, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a regeneração, ela não está restrita a um grupo específico. Ela não está restrita a um grupo de pessoas, né? É por isso que nós sustentamos que primeiro arrependimento e fé, para depois vir a regeneração. Porque a regeneração está acessível, ou o ato, a oportunidade de ser regenerado é para todos, mesmo a gente sabendo que nem todos vão crer. Mas isso é uma promessa de Deus, é um benefício, um mérito. Isso que a teologia chama de os méritos de Cristo, os benefícios que foram conquistados na cruz do Calvário, está ao alcance de qualquer homem. Então, querido irmão em Cristo Jesus, para a gente finalizar, algumas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, para você que é crente, que é salvo em Cristo Jesus, que é regenerado, pare para pensar nisso. Você que talvez esteja no leito de um hospital, você que está em casa, você que está no seu trabalho, meu querido, você é crente. Jesus, você nasceu novamente. Não deixe os problemas da vida e nem permita que as tentações lhe encaminhem para aquela velha vida que você tinha lá atrás. Problema todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem,
Tentação todo mundo passa, mas se lembre que Jesus morreu na cruz do Calvário e a base da nossa regeneração é a ressurreição de Cristo. Isso já é um motivo para você se alegrar aí do outro lado. Você é crente, filho de Deus, adotado por Deus, nascido de novo. Isso foi Deus que fez em você, essa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que não somente lhe regenerou, mas que está dentro de você, aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, no hospital, em qualquer ambiente, viajando, no ônibus, no caminhão. O Espírito Santo de Deus está aí junto de você. Não somente junto, né? Ser mais específico, ou melhor, ser bíblico, está dentro, porque Jesus disse que aquele que iriam crer nele, nós viremos para ele. Quem disse foi Jesus. E faremos nele morada. Coisa linda da parte de Deus. Te alegra nessa manhã com isso que Deus está falando ao teu coração. E também fica aquela oportunidade aberta, franqueada, àqueles que estão ouvindo, ou melhor, assistindo a programação, porque Jesus também quer te regenerar. Jesus sim quer regenerar. Esse ato sobrenatural que é feito pelo Espírito Santo no teu coração, pode ser feito no teu coração. Mas para isso, aceita Jesus como Salvador da tua vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Que a graça de Deus esteja aí com você. Lembre disso. O Espírito Santo está dentro de você, comunicando essas verdades maravilhosas aí em você. Creia, porque o Espírito Santo está aí trabalhando na tua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, que bênção essa lição desta semana, né? Aprendemos sobre o novo nascimento, condição sem a qual ninguém entrará no reino de Deus. Vamos, neste momento, agradecer ao Senhor este ensino maravilhoso. E neste dia, você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, que ainda não conhece a Cristo como único e suficiente Salvador, tome a sua decisão hoje para Jesus. Procure uma igreja, Assembleia de Deus, mais perto da sua casa e venha cultuar conosco. Venha se render aos pés do Senhor. Talvez você esteja como Nicodemos, muito religioso, conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. E nós queremos, neste dia, trazer esta palavra a você. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, Assembleia de Deus, e venha participar conosco, venha adorar o Senhor conosco e conhecer a Jesus. Não conhecer sobre Jesus, mas conhecer a Jesus. Ter uma experiência bem mais real. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelo ensinamento que foi ministrado, ó Deus, por cada vida que foi alcançada através desta programação. Queremos pedir uma bênção em favor de cada um dos teus filhos. Continua abençoando aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem como o único suficiente Salvador. Que eles possam tomar uma decisão, Senhor, que o teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos dá um dia abençoado para a glória e honra do teu nome, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor, ajudando o teu filho, dando saúde, graça, força, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Não esqueça, querido irmão, querida irmã, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E não desligue sua TV, temos uma programação especial preparada exclusivamente para você e sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.